Olá, seja bem-vindo à Lei do Triunfo Comentado. Meu nome é Cláudio Beck e eu estarei fazendo a leitura e os comentários pertinentes em cima dessas 16 lições práticas para o sucesso. A Lei do Triunfo é um livro escrito por Napoleon Hill, compilado ao longo de décadas de estudo sobre os fatores que levam ao sucesso. Então, Napoleon Hill foi contratado por Andrew Carnegie, que era, na época, o rei do aço, da indústria do aço, para fazer um estudo, um comparativo e descobrir os denominadores comuns que levam o homem ou a mulher ao sucesso. E a Lei do Triunfo é o resultado destes anos e anos de pesquisa e de esforço. A Lei do Triunfo comentada tem como patrocínio a agência Inside. É uma agência de marketing digital com foco em criação, gestão de marcas e websites institucionais. Acesse o site www.leidotriunfo.com e veja um dos trabalhos criados pela agência Inside. A Lei do Triunfo ele é uma compilação de 16 lições práticas para o sucesso. A leitura do livro se dará pela 40ª edição, publicada pela editora José Olímpio. Antes de partirmos para a primeira lição, para a primeira parte da primeira lição, eu gostaria de falar um pouco sobre a introdução geral ao curso da Lei do Triunfo. Esta é a declaração pessoal do autor Napoleon Hill. Há 30 anos, um jovem pastor de nome Gunsalus anunciou nos jornais de Chicago que pregaria numa manhã de domingo um sermão sobre o seguinte tema: o que eu faria se tivesse $1 milhão? Esse anúncio atraiu o olhar de Philip D. Armour, o rei dos frigoríficos, que decidiu ir ouvir o sermão, no qual o Dr. Gunsalus traçou o plano de uma grande escola técnica, onde moças e rapazes aprendessem a vencer na vida por meio de desenvolvimento da habilidade de pensar, em termos mais práticos do que teóricos, uma escola onde aprendessem fazendo. Se eu tivesse $1 milhão, disse o jovem pregador, fundaria uma escola assim. Depois do sermão, o Sr. Armour aproximou-se do púlpito e apresentou-se ao pregador, dizendo-lhe: acredito que seja um jovem capaz de fazer o que diz. Vá ao meu escritório amanhã cedo e eu lhe darei $1 milhão para o que precisa. Há sempre fartura de capital à disposição dos que podem traçar planos práticos para serem levados a efeito. Foi esse o início do Armour Institute of Technology, uma das maiores escolas práticas da América do Norte. A escola nasceu da imaginação de um rapaz cujo nome nunca ultrapassaria os limites da comunidade em que pregava, se não fosse essa imaginação e mais o capital de Philip D. Armour. Todas as grandes estradas de ferro, todas as grandes instituições financeiras, todos os empreendimentos comerciais de vulto e todas as grandes invenções tiveram início na imaginação de alguém. F. W. Woolworth criou na sua imaginação as 5 and 10 cent stores antes de torná-las uma realidade e de se converter num multimilionário. Thomas Alva Edison criou o fonógrafo e o cinematógrafo, a lâmpada elétrica e dezenas de outras invenções úteis na sua imaginação antes de realizá-las. Durante o grande incêndio que aconteceu em Chicago, dezenas de comerciantes, cujas casas foram tragadas pela voragem das chamas, encontravam-se reunidos cabisbaixos em frente de seus estabelecimentos, olhando a fumaça que saía dos escombros e lamentando os prejuízos. Muitos resolveram ir para outras cidades e recomeçar a vida. No grupo estava Marshall Field, que viu em imaginação a maior cadeia de lojas de departamentos do mundo, erguendo-se no mesmo local onde existira o seu antigo estabelecimento, do qual naquele instante só se viam destroços e cinzas. Esse estabelecimento se tornou uma realidade. Feliz do rapaz ou da moça que aprende desde cedo a usar a imaginação, e com maior razão, nesta época de grandes oportunidades.
A imaginação é uma faculdade do espírito, que pode ser cultivada, desenvolvida, ampliada e a que se dá realidade pelo emprego, que dela se faz. Se isso não fosse uma verdade, nunca teria sido criado este curso das 15 leis do triunfo, pois foi primeiro criado na imaginação do autor, originando-se da mera semente de uma ideia, lançada por uma simples observação feita pelo falecido Andrew Carnegie. Qualquer pessoa, esteja onde estiver, seja qual for a sua ocupação, encontrará sempre uma oportunidade para ser mais útil e, portanto, mais produtiva, para se desenvolver a sua imaginação e fizer uso dela. Ser bem-sucedido no mundo é sempre uma questão de esforço pessoal. Todavia, é um engano acreditar que alguém pode vencer sem a cooperação dos outros. Eu vou repetir este trecho. Qualquer pessoa, esteja onde estiver, seja qual for a sua ocupação, encontrará sempre uma oportunidade para ser mais útil e, portanto, mais produtiva e desenvolver sua imaginação se fizer uso dela. Ser bem-sucedido no mundo é sempre uma questão de esforço pessoal. Todavia, é um engano acreditar que alguém pode vencer sem a cooperação dos outros. Seguindo adiante. O triunfo é uma questão de esforço individual, mas somente quanto a decidirmos por nós mesmos o que é que desejamos. Isso implica o emprego da imaginação. Daí por diante, para triunfar, trata-se de induzir os outros à cooperação de maneira hábil e inteligente. Porém, antes de se poder alcançar a cooperação dos outros, antes mesmo de se ter o direito de pedir ou esperar essa cooperação, é preciso demonstrar que se está disposto a cooperar também. Assim, a oitava lição deste curso, o hábito de produzir mais trabalho do que lhe é pago, deve ser objeto de uma atenção séria e cuidadosa. A lei na qual se baseia essa lição poderá, por si mesma, praticamente, garantir o triunfo a todos os que a empregaram em tudo o que empreendem. No fim da primeira lição, encontra-se uma tabela de análise pessoal, na qual 10 personalidades bem conhecidas são analisadas e comparadas. O leitor deve observar essa tabela com todo cuidado, tomando nota dos pontos perigosos, que significam fracasso para os que não prestam atenção nos tais sinais. Dos 10 homens analisados, 8 apontados como bem-sucedidos, enquanto 2 são considerados fracassados. Estude o leitor cuidadosamente a razão pela qual esses homens fracassaram. Faça em seguida uma análise pessoal e, ao começar o curso, tire-se uma média em cada uma das 15 leis, escrevendo-a nas 2 colunas deixadas em branco, especialmente para este fim. Ao terminar o curso, tire nova média, observando os progressos feitos. O propósito do curso é tornar as pessoas aptas a encontrarem um meio de constituírem-se mais capazes no seu campo de atividade. Para isso, a pessoa será analisada e todas as suas qualidades classificadas, a fim de que se possa organizá-las e fazer delas o melhor uso possível. Pode acontecer que numa pessoa não goste do trabalho do qual se ocupa. Existem 2 meios de ela se livrar de tal ocupação. Um é ter pouco interesse pelo trabalho, procurando apenas produzir o bastante para passar, entre aspas. Bem depressa encontrará uma saída, pois os seus serviços deixarão de ser procurados. O outro meio é, sem dúvida alguma, o melhor. É tornar-se a pessoa tão útil e eficiente nesse trabalho, a ponto de atrair a atenção favorável dos que têm o poder de promovê-la, para um trabalho de maior responsabilidade e que seja mais do seu agrado. Está no direito de cada um escolher, dentre esses 2 caminhos, aquele que deve seguir. Novamente, chamamos a atenção para a importância da 9ª lição deste curso, por meio do qual é possível encontrar o melhor caminho para elevar-se. Milhares de pessoas passaram sobre a grande Calumet Copper Mine, sem descobri-la. Um homem sozinho fez uso da imaginação. Cavou alguns metros de terra, investigou e descobriu a mais rica jazida de cobre do universo. Todos nós, neste mundo, caminhamos num momento ou noutro sobre uma mina Calumet. A descoberta é uma simples questão de investigar e fazer uso da imaginação. Este curso sobre as 15 leis do triunfo pode indicar ao leitor o caminho de uma mina, e ele ficará surpreso ao descobrir que, enquanto seguia as lições, pisava justamente sobre a rica jazida. Na sua conferência sobre Acres of Diamonds,
Russell Conwell nos diz que não é preciso procurar muito longe a oportunidade, que podemos encontrá-la justamente no lugar onde nós nos encontramos. Já logo na introdução, já fica muito claro que basicamente as pessoas, elas que decidem e elas que definem se terão ou não sucesso. Isso acaba excluindo todo tipo de desculpa que as pessoas acabam colocando na astrologia, nas questões de oportunidade, na sociedade, na família em que nasceu, nas condições em que elas estão agora. Na verdade, só pela introdução já dá para entender que a própria pessoa, o próprio homem ou a própria mulher, ele ou ela cria a sua própria oportunidade. Uma das ferramentas, citou algumas das ferramentas que vão ser utilizadas aqui, mas já podemos dizer logo de cara duas. Uma das ferramentas é você usar a sua imaginação e a outra ferramenta é você fazer mais do que está sendo pago para fazer. Quando a gente fala em imaginação, é muito comum a gente confundir a imaginação com fantasia. A imaginação, ela é uma ferramenta útil ao ser humano e ela constrói. A fantasia, ela é, na verdade, uma ilusão. Ela apenas toma o tempo da pessoa e faz a pessoa viajar para longe, mas não produz nada com isso. Muito pelo contrário, a fantasia muitas vezes pode ser até maléfica, porque faz a pessoa pensar, faz o indivíduo pensar e acreditar e sentir coisas que ali não existem, muitas das vezes negativa. Então, a descrença, a desconfiança, a conspiração, tudo isso parte da fantasia, enquanto que a imaginação é como se fosse o lado positivo desse poder. A imaginação ajuda você a enxergar coisas que não foram construídas ainda ali, faz você avançar no tempo, é um portal para você avançar no tempo. E você consegue imaginar, consegue visualizar o que seria construído ali, como estaria feito ali, como seria aquela realidade. Com a imaginação você consegue também mover elementos que fisicamente você não conseguiria e combiná-los de maneiras múltiplas. Uma outra lição que foi citada de maneira muito breve e que age como uma forte ferramenta é fazer mais do que está sendo pago para fazer. Existe uma mentalidade muito comum hoje em dia, e sempre, não é só hoje em dia, mas sempre esteve muito comum com as pessoas, que é de só vou fazer o que estou sendo pago para ser feito. Isso daí é o que a maioria das pessoas pensa, acredita e age assim. Isso é ótimo, porque para a pessoa que pensa de maneira diferente, para a pessoa que quer trabalhar mais, fazer mais do que está sendo pago para fazer, é uma maneira automática de se destacar em meio à multidão. É uma maneira muito prática de você brilhar muito mais do que os outros e chamar a atenção de uma maneira positiva para si mesmo. Não existe mal nenhum em você fazer mais do que está sendo pago. Quem está colocando o preço em cima não pode ser as pessoas que colocam o preço em cima do seu trabalho. Você deve colocar o seu próprio preço. E você trabalhar agora, fazer mais agora do que está sendo pago, nada mais é do que um empréstimo para o seu futuro sucesso, para o seu futuro triunfo. Vai chegar um momento em que você estará sendo pago muito mais pelo que você está fazendo. A balança vai se inverter no futuro. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Então, logo na introdução, nós já temos esses dois pontos que foram citados, além de outros, muito importantes. Aguarde para o próximo capítulo, em que nós vamos falar na primeira parte do primeiro capítulo da Lei do Triunfo. Nós vamos falar sobre o Mastermind.